Porque, veja, ele sabe imitar direitinho o tom da opinião respeitável, do mainstream, o caminho do meio, o equilíbrio. Ele sabe imitar, papagaiar isso aí, você está entendendo? Macaqueio. Mas quando você vai ver, é apenas um bando de fanáticos semi-analfabetos. Não é mais analfabeto funcional, já passou disso aí. Aí é o analfabetismo mesmo. Né? Ora, então, se eu sou ideólogo, uma ideologia, toda ideologia, por definição, é uma doutrina coerente que vai desde os seus princípios gerais até o guiamento nas situações políticas do dia. Tudo coerente. Uma ideologia é muito mais coerente do que qualquer filosofia, porque uma filosofia tem de prestar satisfações à realidade e a ideologia não tem. A ideologia só faz uma maquiagem, tá certo? Para arrebanhar pessoas. A ideologia é um discurso retórico, portanto, é um discurso de persuasão, não de análise. Ele pode maquiar, às vezes, uma análise, mas é só para fins de persuasão. Portanto, a ideologia tem não só a coerência doutrinal, mas ela tem a coerência da teoria e da prática. Ela dá indicações práticas de como chegar onde ela quer. Né? Tem que fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Cadê? Aonde que eu escrevi isso? Uma vez eu, por brincadeira, escrevi um artigo chamado Fórmula da Minha Composição Ideológica, né? Onde eu mostrei, havia tantos elementos heterogêneos ali que não podia sair ideologia nenhuma, porra. Né? Então eu dizia, olha, em matéria de religião eu sou católico, mas em matéria de moral eu sou anarquista. Como é que você vai fazer uma ideologia baseada nisso? Não tem jeito. Então, não há ideologia nenhuma, porra. Vocês não sabem o que é uma ideologia. Por isso eu falo para vocês, uma ideologia é um discurso muito mais coerente do que qualquer filosofia. Eles, o que você está falando? Eles não conhecem ideologia nenhuma. A ideologia que eles mais costumam mencionar é o fascismo. Bom, alguns me chamavam de fascismo, mas agora não estão chamando mais, já desistiram. Eles não têm a menor ideia do que é fascismo. Então, outro dia mesmo eu comentei, por volta de 1910, o cara que viria a ser o primeiro teórico fascista, Enrico Corradini, que era um sujeito de formação marxista, que vinha do sindicalismo revolucionário, tentou convencer os seus colegas sindicalistas de que a classe social não podia ser um sujeito da ação histórica em escala internacional. Coisa, aliás, que depois que você lê, você percebe que é óbvia, porque não existe o proletariado internacional. Só existe proletariado no quadro de cada nação. Não é isso? O fato de você ser um proletariado nessa nação não quer dizer que você seja um proletariado na outra nação. Então, o proletariado só existe em função do quadro social nacional. E ele não existe fora dali. Nunca existiu o proletariado internacional. Inversamente, uma burguesia internacional existe. Por quê? Porque a burguesia investe em tudo quanto é lugar. E, como já disse o próprio Karl Marx, o capital não tem pátria. Então, o capital não tem pátria, mas o proletariado tem. Você veja, quando houve a Guerra de 14, os comunistas levaram um baita de um susto, porque eles acreditavam que o proletariado internacional, fosse lá o que fosse, ia se voltar contra os seus patrões e seus governantes burgueses e lutar contra a guerra, e lutar no fronte pacifista. E o que aconteceu? Exatamente o contrário. Nenhuma classe social teve tanto entusiasmo belicoso na guerra quanto o proletariado. Os comunistas ficaram tudo... Eles nos traíram, eles nos abandonaram. Começaram toda a choradeira. Só que o Enrico Corradini já tinha avisado 4 anos antes. Não existe proletariado internacional. Então, nós temos que reformar o movimento revolucionário, colocando em lugar do proletariado contra a burguesia, nós temos que colocar nações proletárias contra nações burguesas. Sabe quem veio adotar essa estratégia depois? Depois da guerra, Stalin. Stalin, quando inventou a doutrina terceiro-mundista, era isso, eram as nações atrasadas contra as nações adiantadas, as nações proletárias contra as nações burguesas. Enquanto isso, aí o fascismo já nem existia mais, já tinha acabado. Tá certo? Mas esta política, as nações proletárias contra as nações burguesas, isto é o fascismo. Foi isso na sua origem, não foi isso no seu desenvolvimento e foi isso no seu fim. E o Stalin, muito espertamente, roubou a bandeira dos fascistas
E o fez com muito sucesso, porque a noção de nações pobres contra nações ricas, ela, de certo modo, ela é óbvia. Não é isso? Então, ademais, através do fenômeno chamado governo, uma nação em si tem muito mais unidade do que uma classe. Uma classe social não tem unidade nenhuma. Você precisaria organizar o proletariado. Você tem que fazer os comitês de fábrica, juntar, vota, elege o representante aqui elege o representante municipal, daí vai para o representante estadual. É um negócio complicado para caramba. Você tem que criar uma espécie de estrutura governamental dentro da classe para que ela tenha uma unidade de ação. Ora, essa unidade as nações já têm prontas há quanto tempo? Elas têm um governo. Então, através do governo, a atitude da nação, seja proletária, seja burguesa, é fácil de você expressar. Não é isso? Qualquer negociação internacional, o cara da nação pobre chega para o outro e fala: pô, você está nos explorando, está acabando, você leva a nossa matéria-prima e nos vende porcaria a altíssimo preço. É um discurso muito simples. Né? Ao passo que o discurso do proletariado contra a burguesia, ele só pode levar a uma coisa: a destruição do capitalismo e a implantação do regime socialista. Mas o regime socialista, nós já vimos, ele é impossível. Porque, já dizia Ludwig von Mises, sem mercado as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem preço, não tem economia planejada. Se não tem economia planejada, não tem socialismo nenhum. Então, o único socialismo que existe é o socialismo meia-bomba, que combina o poder do Estado com o poder de meia dúzia de grupos megabilionários. O que é isso aí? É economia fascista. É o que Mussolini propunha, meu Deus do céu. E é o que todos os países socialistas fazem. Por que os caras falam tão mal do fascismo? Para esconder que roubaram o plano do fascismo. Toda a merda que o socialismo internacional está fazendo no mundo é fascista. O Lula, veja, o Lula não diz que ele é um herdeiro ideológico do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi o único governo fascista que nós tivemos. Fascista, corporativista, veja, é o cara que criou o capitalismo nacional com o dinheiro do Estado e manteve o controle sobre o capitalismo. Então, o capitalismo, sob o controle do Estado, mas ao mesmo tempo livre para ganhar dinheiro. Exatamente como tem na China. O que é o regime econômico chinês? Economia fascista. Então, de que raio os caras estão falando? Eles usam a palavra fascismo não no sentido científico que os historiadores conhecem, e eu posso citar aqui dezenas de historiadores que explicam a coisa exatamente do jeito que eu estou dizendo, inclusive o maior deles, que é o James Gregor, e os dois maiores é o Zev Sternhell, que é de Israel, e o James Gregor, que é um italiano, imigrante italiano nos Estados Unidos. Esses são os dois maiores historiadores do fascismo. E também o Emílio Gentili, e tem muitos outros. Todos estão explicando assim, meu Deus do céu. Agora, o que esse pessoal usa o termo fascista é no sentido que a propaganda soviética deu ao termo. E o que a propaganda soviética faz? Toda vez que ela quer destruir um companheiro, um concorrente, ela o acusa de ser um agente do imperialismo, um agente do capitalismo. O que fizeram com Trotsky, meu Deus? De que o Stalin acusava Trotsky? Ele é um agente imperialista. De que o Fidel Castro acusava os companheiros de revolução dele, que ele mandou fuzilar? São agentes do imperialismo, e assim por diante. Então, o fascismo também virou agente do imperialismo, meu Deus do céu. O fascismo estava inventando uma revolução mundial contra a plutocracia capitalista e inventando a revolução muito mais eficiente do que os soviéticos tinham inventado. É isso que ele estava fazendo. Como é que ele poderia ser um agente do capitalismo? Você veja, na Alemanha, por exemplo, que já nem é mais o caso típico, a Alemanha não é exatamente o fascismo de Mussolini, era uma outra coisa. Os grandes capitalistas só passaram a apoiar o Hitler depois que ele subiu ao poder. Sabiam disso? Antes eles não deram um tostão ao partido nazista. Hoje, isso aí está mais do que esclarecido. Agora, depois que o cara subiu no poder, até capitalistas da América começaram a dar dinheiro pro cara. Everybody loves a winner, né? Então, o cara subiu no poder, ele é o gostosão. Vamos puxar o saco. Vamos investir nele, porque a gente ganha dinheiro. Então,